Olá, sejam todos muito bem-vindos. Eu sou Bianca de Araújo Laureano. Esse é seu canal Justiça em Foco Notícias. Hoje, segunda-feira, dia 29 de julho de 2024. Excepcionalmente, não vamos fazer o nosso quadro Crimes que Ficaram na Memória. Vamos falar sobre eleições na Venezuela e a vitória de Nicolás Maduro, pessoal. Então, vamos direto ao assunto do dia, né? Porque são eleições 2024, eleições aí por vários lugares do mundo. E ontem teve eleição na Venezuela e a vitória de Nicolás Maduro. Vamos lá ao site do UOL. Após eleições tensas, Nicolás Maduro foi reeleito presidente da Venezuela para seu terceiro mandato, com duração de 6 anos, declarou o CNE, Conselho Nacional Eleitoral, órgão responsável pela realização dos processos eleitorais do país. O que pode acontecer? Nicolás Maduro teve 51% dos votos, diz CNE, sem apresentar as atas da eleição. Com 80% das urnas apuradas, o atual presidente foi declarado vencedor ao obter 5,150 milhões de votos, 51,2% contra 4,445 milhões, 44,2% de Edmundo Gonzalez, Urrutia. A oposição contesta a decisão e exige que as atas sejam apresentadas, o que não aconteceu até o presente momento, né, pessoal? China e Rússia reconhecem a vitória de Maduro. Estados Unidos e União Europeia cobram transparência. Nessa segunda-feira, hoje, pessoal, China e Rússia se apressaram para felicitar Nicolás Maduro pela vitória na eleição, enquanto americanos e europeus indicaram sua preocupação diante do risco de fraude. O governo brasileiro cobra a divulgação das atas da eleição. Até o presente momento, o governo brasileiro ainda não reconheceu a vitória de Nicolás Maduro, justamente por ele não ter apresentado ainda a ata da eleição no CNE, né, pessoal? A apuração é do colunista do UOL, Jamil Chad, né, com o site que nós estamos lendo, né, galera? A preocupação em Brasília é tomada diante da sensibilidade do processo. O Itamaraty informou que ainda não tomou conhecimento sobre a transparência das eleições venezuelanas nesse ano. Principal candidato de oposição ao chavismo, Urrutia, pôde alegar fraude nas eleições e pediu uma nova apuração das urnas, avalia especialista. A oposição pode alegar fraude, não exatamente na contagem de votos, embora também possa pedir a recontagem, mas alegando dificuldade dos residentes no exterior em registrar previamente e votar, como lemos ontem, né, pessoal? Estivemos fazendo um vídeo sobre isso ontem aqui, né? Disse Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifesp. Denúncias de fraude na Venezuela podem pressionar ou isolar o regime de Maduro perante outros países, avalia Pedroso. Perdeu o reconhecimento de pares de esquerda da América Latina como Lula, Pedro Boric, Sheinbaum e etc. Tem peso, comenta a professora, citando os presidentes do Brasil, da Colômbia, do Chile e México, que são de esquerda. Pelos sinais dados pelo Brasil, a postura da nossa diplomacia deve mudar, até nos preservar de corroborar um processo eleitoral questionável, além da perspectiva de saída massiva de pessoas que tendem a ocorrer e que também nos afeta. Falamos sobre isso também ontem, né, pessoal? Carolina Pedroso, professora de Relações Internacionais da Unifes. A comunidade internacional não teria muito jeito a não ser reconhecer o pleito, desde que não houvesse evidências de fraude, disse Paulo Velasco, também professor de Relações Internacionais da UERJ. Acusações de fraude e pedido de contestação das eleições podem criar um clima de convulsão e até mesmo violência. A Venezuela pode enveredar por um caminho de manifestações constantes, violência em termos de repressão por parte do governo, conclui aí Velasco, pessoal. Muito bem. Mesmo não sendo declarado vencedor, o partido de Urrutia apresenta o maior preparo e avanço no pleito venezuelano. Depois de alguns anos com oposição mais desarticulada e, de certa maneira, emudecida, sem tanta vontade de lutar, depois de tanta frustração, voltamos a ver uma oposição mais articulada, mais coordenada, com uma disposição renovada para combater o regime e os excessos autocráticos de Maduro, analisa Paulo Velasco. Com 80% das urnas apuradas, o resultado seria irreversível, segundo o CNE. O anúncio foi feito por volta de 1h da madrugada desta segunda-feira, dia 29, horário de Brasília. Vantagem de Maduro era cerca de 700 mil votos no momento em que a parcial foi divulgada. Ameaça de Maduro antes das eleições. Para Maduro, apenas sua vitória garantiria a paz no país.
No dia 18 deste mês, o presidente da Venezuela chegou a alertar para a possibilidade de um banho de sangue e uma guerra civil, caso não vencesse as eleições. Quanto mais contundente for a nossa vitória, mais garantias de paz vamos ter, disse Maduro diante aí de um discurso em certa ocasião. Lula, do PT, reagiu à declaração do aliado Maduro, ou ex-aliado, né, pessoal? Não sabemos aí a relação dos dois, como é que está, né? Está abalada, né? Mas não sabemos até que ponto. A fala do venezuelano foi criticada pelo presidente do Brasil, apesar do petista ser um aliado tradicional de Maduro, né? Já falamos. De 21 milhões de venezuelanos aptos a votar, 59% compareceram às urnas neste domingo, dia 28, segundo aí o CNE, pessoal. O voto é facultativo lá na Venezuela. Mais cedo, após o encerramento da votação, a oposição falou em votação massiva. Maduro governa a Venezuela desde a morte de Hugo Chávez em 2013. Se cumprir o novo mandato até o final, terá permanecido por 17 anos ininterruptos no poder. O chavismo completou 25 anos no poder. Os últimos 11 foram liderados por Nicolás Maduro. A reeleição do chavista em 2018 foi chamada de fraudulenta pela oposição, que boicotou a votação pela União Europeia e pelos Estados Unidos, que impuseram uma bateria de sanções para tentar tirá-lo do poder. Houve atraso e intimidação em algumas cidades. Centros eleitorais chegaram a registrar atraso de 1 hora para o início da votação em Táchira, estado que faz fronteira com a Colômbia. Na região, também foram registradas intimidações de grupos de homens encapuzados que realizaram disparos para o alto em meio às filas de eleitores. No município de Antônio Rômulo Costa, por exemplo, homens não identificados espalharam panfletos com mensagens intimidatórias próximos aos centros de votação. Observadores internacionais foram barrados às vésperas do pleito, pessoal, como falamos também ontem aqui, né? O governo de Maduro proibiu a entrada de avião com ex-presidentes e uma comissão formada por 10 deputados e senadores da Europa. Nesse sábado, ontem, né, pessoal? Anteontem, um ex-deputado espanhol que participaria como observador das eleições a convite da oposição também foi expulso. Galera, e o que vocês acham aí das eleições lá na Venezuela, a vitória de Nicolás Maduro? O que vocês pensam a respeito desse assunto? Deixe o seu comentário. Eu aproveito para convidar você que chegou até aqui a esse vídeo pela primeira vez ao canal Justiça em Foco Notícias. Eu quero te convidar a se inscrever no canal. Nem precisa esperar o vídeo terminar, não, pessoal. Ainda tem mais um pouquinho para falarmos sobre as eleições da Venezuela, mas senta o dedo lá no botãozinho inscreva-se e ative o sininho das notificações para ficar por dentro dos nossos conteúdos. Deixe também o seu like, que é extremamente importante para que o YouTube reconheça que os nossos conteúdos contêm relevância e os recomende para pessoas tão especiais quanto você, meu amigo, minha amiga que chegou aqui pela primeira vez no nosso canal. Te convido a conhecer os nossos outros vídeos, deixe seu comentário, deixe sua sugestão. O canal Justiça em Foco Notícias já fez vídeos sugestionados por inscritos aqui do canal. Então, vamos lá, pessoal, continuar falando mais um pouquinho sobre as eleições lá na Venezuela. Tá quente o ambiente lá. Vamos ver, pessoal. Vamos agora para o site do G1, pessoal. Vamos ver aqui. O site está um pouquinho lento, galera, mas é assim mesmo, né? Vamos embora, vamos que vamos, né? Deixa eu voltar aqui para cima, porque é isso, né, pessoal? A internet é uma benção. Vamos lá. Que líderes mundiais contestaram a vitória? Porque houve contestação, pessoal, vamos lá. Que líderes mundiais contestaram a vitória de Maduro? Quem reconheceu? Resultado de eleição, ele é questionado após órgão presidido por aliado de Maduro dar a vitória de 51,2% dos votos, a qual o presidente, né, a oposição diz que Edmundo Gonzalez venceu com 70% dos votos. Então, vamos lá ver aqui o que diz o site do G1. O resultado da eleição na Venezuela é alvo de desconfiança e especialistas e autoridades internacionais, depois de o presidente Nicolás Maduro, no cargo há 11 anos, ter sido declarado vencedor pelo Conselho Nacional Eleitoral, o órgão responsável pelas eleições no país é presidido por um aliado de Maduro. Se o sucessor de Hugo Chávez perdesse, a oposição chegaria ao poder depois de 25 anos. De acordo com o CNE, até a madrugada desta segunda-feira, com 80% das cédulas apuradas, Nicolás Maduro foi reeleito com 51,2% dos votos, enquanto seu opositor, Edmundo Gonzalez, recebeu 44%.
A oposição contesta os números e diz que González venceu o Maduro com 70% dos votos. É o que diz aí a oposição, né? Diante desse cenário, diversas autoridades internacionais pediram transparência na apuração. Na contramão, presidentes e autoridades de países como a Rússia, a China, Honduras, Cuba, Bolívia e Nicarágua já parabenizaram Maduro pela vitória. O governo brasileiro adota cautela com relação ao resultado das eleições. Em nota do Ministério das Relações Exteriores, o governo brasileiro saudou o caráter pacífico da jornada eleitoral, mas disse que aguarda a publicação dos dados desagregados pelo Conselho Nacional Eleitoral venezuelano, um passo indispensável para a transparência, credibilidade e legitimidade do resultado do pleito, pessoal. Quem contestou o resultado, pessoal? Vamos dizer aí os países que contestaram o resultado, tá? Estados Unidos, União Europeia, Reino Unido, Chile, Alemanha, Argentina, Uruguai, Espanha, Itália, Equador, Peru, Colômbia, Guatemala, Panamá, Costa Rica, Portugal. O secretário dos Estados Unidos, Antony Blinken, afirmou que esse país, né, que a Venezuela, tem sérias que os Estados Unidos têm sérias preocupações de que o Estado anunciado não reflita a vontade ou os votos do povo venezuelano. Joseph Borrell, vice-presidente da Comissão da União Europeia, afirmou que depois de o povo da Venezuela votar sobre o futuro do país de maneira pacífica e massiva, sua vontade deve ser respeitada. É vital assegurar a total transparência do processo eleitoral, incluindo a contagem detalhada dos votos e acesso às atas de votação das mesas eleitorais, disse Fontenelles, que não foi apresentado até o presente momento, né, pessoal? O Ministério das Relações Exteriores do Reino Unido afirmou em nota que o país está preocupado com as alegações de irregularidades nas eleições. Pedimos a publicação rápida e transparente dos resultados completos e detalhados para garantir que o resultado reflita os votos do povo venezuelano, postou em uma rede social, pessoal. O presidente do Panamá, José Raul Mulino, disse que o país se junta à rejeição generalizada em relação ao resultado eleitoral. Esperávamos que a vontade popular fosse respeitada, e essa situação foi desconsiderada. Agiremos individual e coletivamente em favor da democracia venezuelana. Anunciaremos as medidas que tomaremos de acordo com as regras interamericanas nas próximas horas, afirmou aí Mulino. O presidente do Chile, Gabriel Boric, disse que é difícil acreditar na vitória de Maduro e que o Chile não reconhecerá nenhum resultado que não seja verificável. A comunidade internacional e, sobretudo, o povo venezuelano, incluindo os milhões de venezuelanos no exílio, exigem total transparência das ações e do processo, e os auditores internacionais não se comprometem com o governo na conta da veracidade dos resultados, escreveu Boric. O Ministério das Relações Exteriores da Alemanha disse em nota que os resultados eleitorais anunciados não são suficientes para dissipar as dúvidas sobre a contagem dos votos e pediu a publicação dos resultados detalhados de todas as sessões eleitorais e o acesso a todos os documentos de votação, né, dos eleitorais, né, pessoal, da oposição e os observadores internacionais. O presidente da Argentina, Javier Milei, disse que antes dos resultados das eleições, que a Argentina não vai reconhecer outra fraude e que espera que as Forças Armadas, desta vez, defendam a democracia e a vontade popular. Sei lá o que Javier Milei está querendo dizer, né, pessoal? Veja lá. Os venezuelanos escolheram acabar com a ditadura comunista de Nicolás Maduro. Os dados anunciam uma vitória gigante da oposição e o mundo aguarda que reconheça a derrota depois de anos de socialismo, miséria, decadência e morte. Escreveu aí Javier Milei, pessoal, polêmico presidente argentino, né? Maduro respondeu chamando Milei de bicho covarde, traidor da pátria e fascista nazista, em seu discurso após os resultados. O presidente do Uruguai, Luiz Lacalle, também criticou os resultados. Não é assim. Era um segredo aberto. Eles iam vencer, independentemente dos resultados reais. O processo até o dia da eleição e a contagem estava claramente falhas. Não se pode reconhecer um triunfo se você não pode confiar nos formulários e mecanismos usados para alcançá-lo. O ministro do Exterior da Espanha, José Manuel Álvares, afirmou que a vontade democrática dos venezuelanos deve ser respeitada, com a apresentação das atas em todas as mesas eleitorais para garantir o resultado plenamente verificáveis. Pedimos que se mantenham calma e o civismo com o qual transcorreu a jornada eleitoral de Álvares.
Tenho muitas dúvidas sobre o desenvolvimento regular das eleições na Venezuela, afirmou o vice-primeiro-ministro da Itália, Antonio Tajani, que exigiu que os resultados possam ser verificados. O Equador também rejeitou a falta de transparência nas eleições, que, segundo o comunicado do governo, deslegitima e compromete o resultado do pleito. Em toda a região, há políticos que tentam se agarrar ao poder e que pretendem tirar a paz dos nossos cidadãos. É isso que enfrentamos. Esse é o perigo da ditadura. E hoje somos testemunhas de como mais um deles tenta tirar a esperança de milhões de venezuelanos, disse o presidente equatoriano Daniel Noboa. Outro país da América Latina, o Peru, também garante que não aceitará a violação da vontade popular do povo venezuelano. Segundo o presidente Javier González Oleachá, condena em todas as extremidades a soma de irregularidades com intenção de fraude cometida pelo governo venezuelano, disse aí o presidente do Peru. O ministro das Relações Exteriores da Colômbia, Luiz Gilberto Murilo, pediu a contagem total dos votos e uma auditoria independente. Após manter contato permanente com todos os atores políticos envolvidos nas eleições presidenciais, consideramos essencial que as vozes de todos os setores sejam ouvidas. É importante esclarecer quaisquer dúvidas sobre os resultados. Pedimos que a contagem total dos votos, sua verificação e uma auditoria independente sejam realizadas o mais rápido possível, disse Murilo. O governo da Costa Rica rejeitou categoricamente a proclamação de Nicolás Maduro como novo presidente da Venezuela, a qual consideramos fraudulenta. Trabalharemos com os governos democráticos do continente e com organizações internacionais para a vontade sagrada do povo venezuelano seja respeitada, disse em nota aí o governo da Costa Rica, né, galera? O Ministério dos Negócios Estrangeiros de Portugal disse ser necessária a verificação imparcial dos resultados eleitorais na Venezuela. Só a transparência garantirá a legitimidade. Apelamos à lisura democrática e ao espírito do diálogo, afirmou o órgão em nota. Quem parabenizou Nicolás Maduro, pessoal? Rússia, China, Irã, Honduras, Bolívia, Catar, Cuba e Nicarágua. Segundo o Kremlin, Vladimir Putin enviou uma mensagem a Maduro nesta segunda-feira e o parabenizou pela vitória. Estamos desenvolvendo relações em todas as áreas, incluindo áreas sensíveis, disse o comunicado Kremlin. A China, que manterá vínculos próximos com a Venezuela, felicitou Nicolás Maduro por sua reeleição e afirmou que está disposta a enriquecer a associação estratégica com o país latino-americano, informou um porta-voz do Ministério das Relações Exteriores. O Irã parabenizou o presidente venezuelano através de nota da embaixada do país. Felicitamos o grande povo da Venezuela e ao excelentíssimo Maduro, o presidente reeleito, pela celebração bem-sucedida das eleições presidenciais em um ambiente seguro, pacífico, transparente, democrático e competitivo, com a participação massiva e ampla do povo, disse em nota aí o Irã. Nossa especial felicitação e saudação democrática, socialista e revolucionária ao presidente Maduro e ao valente povo da Venezuela pelo seu triunfo incontestável, que reafirma sua soberania e o legado histórico do comandante Hugo Chávez, disse Xiomara Castro, presidente de Honduras. Felicitamos o povo venezuelano e o presidente Maduro pela vitória eleitoral deste histórico 28 de julho. Grande maneira de lembrar o comandante Hugo Chávez. Acompanhamos de perto esta festa democrática e saudamos o respeito à vontade do povo venezuelano nas urnas, afirmou Luiz Arce, presidente da Bolívia. O emir do Catar, Tamim bin Hamad Al Thani, também parabenizou Maduro pela reeleição. Desejo a ele sucesso e a continuação do processo de desenvolvimento e construção em seu país e o seu povo amigo, que continue a prosperidade, o progresso e paz, esperando que nosso trabalho conjunto fortaleça nossas relações bilaterais em todos os campos. Hoje, triunfar a dignidade e o valor do povo venezuelano, sob pressões e manipulações. Transmito ao irmão presidente Maduro nossas afetuosas felicitações por essa vitória histórica e o compromisso de Cuba em estar junto à Revolução Bolivariana e Chavista, disse Miguel Dias-Canel Bermudez, presidente de Cuba. Em plena fraternidade revolucionária e evolucionária, a Nicarágua bendita e sempre livre, nosso abraço de sempre, saudando a grande vitória que esse povo heróico entrega ao comandante eterno no seu aniversário. A Nicolás, a juventude e todas as famílias venezuelanas. Nossa homenagem e saudação em honra e glória por mais vitórias, disse o presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, em nota do governo. Oposição contesta órgão eleitoral.
Segundo o CNE, liderado por um aliado do presidente venezuelano, Maduro obteve 51,2% dos votos e o principal candidato de oposição, Edmundo González, 44%. O resultado indica uma diferença de 704 mil votos entre os dois candidatos. Como os dados finais ainda não foram divulgados, esses números devem mudar. Minutos após a divulgação, Maduro disse em discurso a apoiadores em frente ao Palácio de Miraflores, sede do governo venezuelano, que sua reeleição era o triunfo da paz e da estabilidade. O povo disse paz, tranquilidade. Fascismo na Venezuela, na terra de Bolívar e Chávez, não passará, disse Maduro. Com resultado, Maduro, um ex-motorista de ônibus de 61 anos, que se transformou em chanceler da Venezuela, deve permanecer por mais 6 anos no poder em Caracas, chegando a 17 anos no comando do país. Hugo Chávez governou a Venezuela por 14 anos, até sua morte em 2013. A oposição, que tem denunciado irregularidades, contestou os números divulgados pelo CNE, como já estivemos vendo aqui, né, pessoal? Disse que, em suas contas, Edmundo González teve 70% dos votos e Maduro 30%, resultado de 2 pesquisas de boca de urna divulgadas pela agência Reuters e indicavam a vitória de González com larga vantagem. Queremos dizer ao mundo que a Venezuela tem um novo presidente eleito. É Edmundo González, disse Maria Corina Machado, a líder da oposição, que foi impedida pelo regime de Maduro de disputar as eleições. Em breve discurso, González, que assumiu a candidatura após impedimento de Maria Corina, disse que não descansaremos até que a vontade popular seja respeitada. De acordo com o CNE, 59% dos eleitores participaram da votação. 13 pontos acima dos 46% registrados em 2018, quando Maduro conquistou seu segundo mandato, em um pleito marcado por denúncias de fraude, boicote da oposição e alta abstenção. Oposição para contagem paralela. O anúncio da CNE ocorreu após horas de indefinição. Em 2018, os resultados foram divulgados no mesmo dia da eleição. A oposição alegou que o governo estava impedindo o acesso às atas de votação e pediu que a população faça vigília em família nos locais de votação para checar os resultados. Em sua primeira entrevista coletiva para divulgar o primeiro boletim com resultados parciais das eleições, o CNE atribuiu a demora a uma agressão ao sistema de transmissão de dados que atrasou de maneira adversa a transmissão dos resultados dessas eleições presidenciais. Nas próximas horas, estarão disponíveis na página do Conselho Nacional Eleitoral os resultados mesa por mesa, tal como historicamente temos feito, graças ao sistema automatizado de votação. Igualmente se entregará às organizações com fins políticos os resultados em um CD conforme a lei, afirmou o CNE. Votação teve longas filas. Apesar do clima de tensão, o pleito de 2024, considerado o mais desafiador para o chavismo em seus 25 anos, a votação ocorreu sem grandes episódios de violência. Em um ponto de votação em Caracas, no entanto, houve confusão com empurrões e tapas nas filas de eleitores antes da abertura dos portões. Eles não nos deixaram entrar. Por quê? Queremos votar. Queremos ser uma nação venezuelana livre e não chavista nem madurista, para que estejamos todos juntos, disse o eleitor de Oscar Maquina, segundo Reuters. Houve longas filas em vários locais de votação. O horário oficial de votação foi de 7 às 19 horas, mas eleitores que estivessem na fila poderiam votar mesmo após a hora programada. Maduro votou logo no começo do dia e disse que reconheceria os resultados oficiais. Reconheço e reconhecerei o arbítrio eleitoral, os boletins oficiais e garantirei que sejam respeitados, disse Maduro a repórteres depois de deixar o local de votação. González votou pouco depois das 14 horas e afirmou acreditar que as Forças Armadas venezuelanas respeitarão os resultados. Hoje, muito bem, pessoal. Esse foi aí o vídeo de hoje. Deixe o seu comentário o que você pensa a respeito das eleições lá na Venezuela. O pessoal está aí cobrando transparência, né, pessoal? Até o presente momento, o governo venezuelano ainda não apresentou essas atas, né, eleitorais. Você pensa a respeito? Deixe seu comentário, deixe seu like. Te convido a se inscrever no canal Justiça em Foco Notícias e também nos procure nas redes sociais. Sim, tem canal Justiça em Foco Notícias nas redes sociais. E vamos continuar acompanhando aí o desenrolar das eleições 2024, qualquer novidade sobre as eleições na Venezuela, vamos estar fazendo vídeo aqui, pessoal. Por hoje, excepcionalmente, não temos crimes que ficaram na memória, mas segunda-feira, se Deus quiser, vamos estar de volta com um quadro. Fiquem todos com Deus, um forte abraço e até amanhã, se Deus quiser. E não se esqueça, pessoal, fique conosco, porque aqui vocês sabem,
será sempre uma questão de justiça. Obrigada.